Porque o irmão tinha um exército de quase 400 pessoas. Era muita gente. Então quando Jacó chegou e viu o irmão com aquele exército imenso atrás, ele falou: tô perdido. Olá! Senhoritinhos e senhoritinhas, sejam bem-vindos no nosso canal! O canal que existe somente para contar histórias dos personagens da Bíblia para vocês! Sim, sim, sim! E hoje nós temos mais uma história muito legal! Uma história intrigante, uma história com muitos mistérios, uma história com muitas surpresas, uma história que tem pessoas felizes, mas também vai ter pessoas tristes, uma história que tem alguns segredos, uma história que tem revelação de segredos, uma história que vai ter traições, uma história que vai ter algumas brigas, uma história que vai ter perdão, uma história que vai ter no final de tudo uma palavra forte para nós: perdão. Nós temos que perdoar as pessoas, senhoritinhos e senhoritinhas. Sabe aquele amiguinho que faz mal pra gente na escola? Quando ele faz mal pra gente na escola, a gente deve falar com ele: olha aqui, ô amiguinho que faz mal pra mim, eu não quero mais que você faça mal pra mim. Eu quero que você me respeite. Senão eu vou lá falar pra professora, eu vou lá falar pra diretora, eu vou falar pra minha mãe, eu vou falar pra todo mundo que eu tenho que falar. Porque eu sou criança. E quando eu sou criança, alguém tem que cuidar das coisas para mim. Se ele não parar de fazer mal pra você, você vai pedir a Deus que Deus cuide dele, que Deus faça ele parar de fazer mal pra você, viu? E Deus vai agir. Pode ter certeza. E aí é que entra a palavra perdão. Depois que a gente ora pra Deus cuidar daquele amiguinho que tá fazendo mal pra gente, a gente tem que perdoar ele pelas coisas que ele fez. É difícil, eu sei. Eu sei que é difícil perdoar quem faz o mal pra gente, mas a gente tem que perdoar, a gente tem que exercitar isso. O perdão é uma prática, a gente tem que praticar esse perdão. A Bíblia diz que quando a gente perdoa, a gente cresce muito mais como pessoas. A Bíblia diz que quando a gente perdoa, a nossa luz que tem ao redor da gente, que ninguém consegue ver, fica forte, fica maior. Sim, a gente brilha mais aos olhos de Deus. É verdade, senhoritinhos e senhoritinhas. Hoje nós vamos ter uma surpresa para vocês, porque eu tenho não apenas um convidado. O Dedé e a Mimi, eles sempre entram aqui na nossa história, mas eles entram sempre individuais. Ou um entra ou o outro entra. Hoje, os dois vão entrar. Sim, o Dedé e a Mimi vão entrar aqui na nossa história hoje, porque eles falaram que eles querem entrar aqui juntos, porque eles sempre entram separados, o tio Rob não deixa eles entrarem juntos. Então, para parar de choradeiras, eu vou deixar os dois entrar juntos. O Dedé e a Mimi tá aqui, ó, os dois estão pulando aqui na minha frente, viu, gente? Totalmente alegres que eles vão entrar aqui na história e falar com vocês. Primeiro eu vou chamar o Dedé. O Dedé vai entrar e vai convidar a Mimi pra entrar. Mimi, calma aí, Mimi, você vai entrar também, não fique nervosa. A Mimi tá com as trancinhas dela fazendo assim, ó, as trancinhas dela ficam toda voando, de tão feliz que ela tá de estar aqui hoje. Então vou deixar vocês com o Dedé, pessoal. Recebam o Dedé, tá? Ô Dedé! Vem, Dedé! Vem aqui falar com o pessoal! Oi, pessoal!
Oi, tio Rob! Tudo bem, tio Rob? Quanto tempo? Ô, pessoal, hoje a história é muito legal! É muito legal porque vai contar a história de dois irmãos. Vocês sabiam? Ah, o tio Rob não contou ainda o nome da história. Mas hoje a história é sobre dois irmãos. Dois irmãos que se davam muito bem e que depois brigaram. Mas no final, o irmão que foi prejudicado perdoa o outro irmão. Isso que é legal. O tio Rob falou sobre o perdão. Nós temos que perdoar. Nós temos que tentar perdoar as pessoas. Porque sempre quem perdoa é quem cresce e é quem fica melhor na história. É verdade, é verdade. Ai, Mimi, para de puxar meu pé, Mimi. Ô, Mimi, calma, 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 calma. Mimi, você vai entrar, calma. Pode entrar, Mimi. Oh, meu Deus, a Mimi, gente, fica aqui puxando meu pé, falando pra eu não esquecer. Oi, Mimi, tudo bem? Oi, Dedé, tudo bem? Ô, Mimi, deixa eu te falar uma coisa. Hoje a história vai ser muito legal. Que legal, Dedé. Eu tô super ansiosa pra mim ouvir essa história também, aqui junto com vocês. Isso, Mimi, deixa eu te falar uma outra coisa, Mimi. O tio Rob falou que você foi viajar esses dias, é verdade? É sim, Dedé. Eu fui. Fui lá, falei bastante pros meus amiguinhos sobre Deus, porque eles não conheciam ainda este canal. Mimi, como é isso? Como que tem pessoas que ainda não conhecem o nosso canal, Mimi? Pois é, eu fui lá pra cidade que a minha titia mora, e lá eu tenho bastante amiguinhos. E lá eles ainda não conheciam as histórias do tio Rob. Verdade, Mimi! Você falou pra eles acessarem nosso canal? Falei sim, e eles não sabiam mexer muito bem. Só que eu ensinei eles certinho e vim pra cá. Oh, Mimi! Que bom, Mimi! Mua! Mua! Muito bem, Mimi! Obrigado, Mimi! Isso é muito legal! Porque, Mimi, se as pessoas conhecerem o nosso canal, elas vão ficar sabendo das histórias! E todo mundo tem que ouvir as nossas histórias, não é mesmo? Sim, claro, porque é muito bom a gente aprender tudo sobre Deus, né? Isso! É verdade! E hoje tá muito legal, é sobre o perdão. É, Mimi! Ai, Mimi! Como é duro perdoar, não é, Mimi? Fala a verdade. É verdade mesmo. Mas, Mimi, a gente tem que tentar, não é? Claro, com certeza, porque tentando, a gente consegue. É isso mesmo! Ô, Mimi, vamos deixar aqui o espaço pro tio Rob contar a história? Vamos sim. Mimi, foi legal te ver! Eu também, gostei muito de participar do programa aqui junto com você, viu, Dedé? Agora a gente vai sentar lá pra assistir a nossa história, não vamos? Então, muito bem, vamos sim, vamos sim. Mimi, posso te dar um beijo de novo? Pode sim, Dedé. Um beijo então, pessoal. Eu vou me despedir, Mimi, depois você se despeça. Tchau, pessoal. Foi bom estar com vocês. Tchau, pessoal. Gostei muito de estar aqui com vocês, viu? E pode deixar que numa próxima história eu volto também, tá? Olha, Mimi, foi bom ter você, Mimi. Que bom que você veio. Volta sempre, viu, Mimi? Volto sim, tio Rob. Um beijo. Obrigado, Deixa viu? eu te dar um beijo. Ai, que beijo gostoso, tio Rob. Tchau, Mimi. Tchau, galera. Um beijo pra vocês. Tchau, Mimi. Tchau. Ô, Mimi, volta sempre que você quiser, viu? Você é muito bem-vinda quando você quiser entrar na nossa história. Pessoal, o Dedé e a Mimi, eles adoram o nosso canal e eles sempre estão aqui na arquibancada assistindo as histórias. E hoje nós vamos começar com um versículo. Eu quero ensinar um versículo muito forte. O versículo é o seguinte: o homem vê a aparência, mas o Senhor
vê o coração. Muitas vezes, a gente só fica ligado na aparência das pessoas, se elas estão usando roupas bonitas, se elas são bonitas ou não. E, para o Senhor, isso não importa. O que importa é o coração das pessoas, o que elas são por dentro, se elas são boas pessoas ou não. O Senhor se importa somente com isso. E esse versículo está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Tudo bem? Eu gostaria que vocês memorizassem este versículo. Ele estará disponível aqui embaixo, tá bom? O Gabriel vai colocar aqui para vocês como que vocês fazem para se inscrever no nosso canal também. Vocês vêm aqui nessa flechinha, tá? E aqui embaixo tem tudo que vocês precisam apertar para se inscrever no nosso canal e receber notificações futuras da nossa história. Quando o Tio Rob postar a história no domingo, já vai apitar no aparelho de vocês, ou no computador, ou no iPad, ou no telefone, que o Tio Rob colocou a historinha, para vocês nunca perderem nenhuma história. E quem não assistiu as outras historinhas, elas estão todas aqui embaixo, uma embaixo da outra. Nós temos as historinhas de Moisés, nós temos sobre Ló, sobre Jó, nós já temos sobre Jonas, nós contamos sobre Cedraque, Mesaque e Abednego, nós contamos a historinha de Abraão. Tem muitos personagens da Bíblia que já tem a história aqui embaixo, não percam! Então, com isso, nós vamos começar a nossa história de hoje. A nossa história de hoje vai falar de muitos nomes, pessoal. Então, para vocês não se confundirem, o Tio Rob vai pedir pro Gabriel colocar um hominho aqui ou um sinal aqui quando eu falar de um dos irmãos. Porque a nossa história hoje vai ser sobre 2 irmãos. E quando eu apontar para esse lado, o Gabriel vai colocar um hominho ou qualquer figura que represente o outro irmão. A história hoje é sobre os filhos de Isaac. E os nomes deles são Esaú. O Esaú, sempre quando eu falar dele, eu vou apontar pra cá, ó. Porque o Esaú, ele era um homem que gostava de caça, ele gostava de aventuras, ele gostava de cuidar das ovelhas no campo, ele era todo peludo, todo cabeludo, tinha pelos no corpo. E Jacó, eu vou apontar pra cá quando eu falar de Jacó. Jacó, ele não tinha nenhum pelo no corpo. Ele tinha um braço bem liso, ele não era aventureiro, ele não gostava de caça, ele gostava de ficar na tenda com a mãe dele. Sim, Esaú e Jacó, tudo bem? E no meio dos dois, entre os pais deles, que é Isaac e a mãe, que é a Rebeca. Sim, o Isaac, pessoal, para quem não lembra, é aquele que o Abraão quase matou a mando de Deus. Lembra do Isaac, da outra historinha da gente? Na historinha chamada Abraão, você pode conhecer mais a fundo a historinha de Isaac quando ele era criança. Deus mandou o pai dele sacrificar Isaac. Mas na hora que o pai dele foi sacrificar, Deus parou tudo. Deus não deixou ele ser sacrificado, o Isaac. E esse menino aqui cresceu, casou com uma mulher da história de hoje, chamada Rebeca. E teve os 2 filhos, que eram gêmeos, da história de hoje também, que é Esaú e Jacó. Rebeca, a mulher do Isaac, ficou 20 anos, pessoal, sem ter filhos. Então foi constatado que ela era estéril. Vocês sabem o que é estéril? Estéril é a mulher que não pode ter filho. Mas Rebeca não se conformava de ser estéril. Rebeca, ela orou para Deus. Ela orou para Deus muito fortemente por vários dias. E Deus resolveu ouvir Rebeca. Deus fez com que Rebeca gerasse filhos, apesar de ser estéril.
Rebeca, depois de muitos anos casada, teve gêmeos. Esaú e Jacó. Eram gêmeos, mas não eram gêmeos iguais, eram gêmeos diferentes. Como meu tio disse, Esaú era um homem que gostava de caça. Ele é um homem que tinha barba, que tinha pelos no corpo. E Jacó, ele era muito sem pelos. Apesar de que naquele tempo todo mundo tinha pelo menos uma barbinha. Mas ele não tinha pelos e ele não gostava de caça. Jacó gostava mais de ficar na tenda com a mãe dele. Eram essas as características dos gêmeos. Uma coisa muito interessante é que o nome Esaú, lá na língua deles, significava coberto de pelos. E o nome Jacó, lá na língua deles, é o que segura pelo calcanhar. Sabe por quê? Porque a Rebeca, a mãe deles, disse que quando Esaú nasceu primeiro, Esaú era o primogênito, Esaú nasceu primeiro. Quando Esaú nasceu, Jacó nasceu segurando o calcanhar dele. Por isso que colocou o nome de Jacó dessa forma, porque ele nasceu segurando o calcanhar do irmão Esaú. Esses eram os significados dos nomes deles. Agora, os dois, quando nasceram, tiveram uma infância muito feliz, porque os seus pais, Rebeca e Isaac, depois de crescido, tinha uma vida muito boa, porque o pai de Isaac, o Abraão, tinha deixado muitas posses, tinha deixado ovelhas, gados, terra, água. Aquele tempo a água valia ouro. Quem tinha água no seu terreno era abençoado, porque a água é a fonte da vida. Vocês concordam que sem água a gente não consegue viver até hoje? E naquele tempo Isaac tinha terra, tinha gado, tinha tudo que um homem rico poderia desejar, junto com a sua esposa Rebeca, mas ele não tinha filhos. Foi aonde Rebeca orou para Deus e Deus concedeu no ventre dela os filhos que eles tanto desejavam. Quando eles nasceram, Esaú e Jacó, eles eram crianças muito amigas. Eles, como dois irmãos, brincavam o dia inteiro por todas as terras. Eles, como duas crianças, faziam arte. Mas só que eles foram crescendo até se tornarem dois adultos. Eles cresceram. Isaac, o de azul, e Jacó, o de verde. Isaac é o que o tio fala quando aponta pra cá. Jacó é o que o tio fala quando aponta pra cá. Isaac, ele era o primogênito, foi o primeiro a nascer. E Jacó nasceu em segundo lugar. Aquele tempo, quem era o primogênito ganhava toda a herança do pai e também as responsabilidades do pai de cuidar de toda a família e administrar a família. Esaú, ele nasceu em primeiro plano, ele ia herdar tudo do pai, mas ele não se importava muito com tudo isso. Jacó era ambicioso. Jacó queria, na verdade, o lugar do irmão. Jacó, na verdade, queria receber a herança do irmão, que viria do pai. Jacó, na verdade, queria comandar a família, no lugar do irmão. E ele tanto fez, que até que ele conseguiu. Jacó deu um jeito do irmão perder a herança, perder o comando da família, enganando o pai dele. Eu vou mostrar como Esaú era forte pra vocês. Olha, Esaú era um homem muito forte, ó. Ele era forte, barbudo, tinha pelos no corpo. Ele era caçador, ele gostava de caçar, ele gostava de cuidar das ovelhas no campo. Ele era realmente um grande agricultor, ele cuidava das coisas do pai. Mas só que Rebeca não era a mãe deles, não preferia o filho Esaú. Ela preferia o filho Jacó. Rebeca puxava muito o saco
do filho mais novo e não dos filhos mais velhos, não de Esaú. Puxava o saco de Jacó. Rebeca, quando estava grávida dos dois, sentiu os dois lutarem dentro da barriga dela. E ela foi num monte e falou: Deus, o que está acontecendo na minha barriga? E Deus falou com Rebeca, com a mãe dos dois. Falou: Rebeca, dentro do seu ventre tem 2 nações. Cada filho seu vai originar uma grande nação. E os dois, vai chegar o momento que eles vão brigar. E, infelizmente, o segundo vai reinar sobre o primeiro. E naquela época não era assim. Naquela época, o primeiro que nascia que mandava em todo mundo. Mas aí no seu ventre, Rebeca, o segundo vai reinar sobre o primeiro. Então, como Rebeca ouviu isso aquele tempo, ela já sabia que, na verdade, não era Esaú que ia cuidar das coisas do pai, era Jacó. Por isso que Rebeca foi fazendo as coisas para que isso acontecesse. Com o passar do tempo, Isaac, o menino que quase foi morto, Isaac ficou velhinho. Isaac ficou bem velhinho e debilitado. O tanto que ele não enxergava direito. Ele não enxergava, mas ele sentia cheiros e sentia toques. Certo dia, Isaac começou a pensar alto e falar alto. E aí ele disse: meu Deus, está chegando o momento de eu morrer, de eu deixar esse mundo e ir para junto do pai. Então eu tenho que passar o comando da minha família e meus bens para o meu filho mais velho, que é Esaú. Rebeca ficou ouvindo isso atrás da porta e ouviu o marido dela, o Isaac, falar isso, que ele precisava passar o comando da família e os bens dele para o filho mais velho, o Esaú. Então, Rebeca foi atrás do outro filho, o Jacó. Falou: Jacó, nós temos que tentar enganar o seu pai. Veja bem, a mulher, a esposa tentando enganar o marido. Nós temos que tentar enganar o papai, porque ele quer passar o comando para o Esaú. Olha o início da trama. A mulher querendo enganar o marido, a esposa querendo enganar o marido. Isso não pode acontecer nunca. Marido e esposa têm que ser amigos, têm que ser fiéis uns aos outros. Mas Rebeca se apoiou no que ela ouviu de Deus quando ela estava grávida. Que na verdade não era Esaú que ia ficar com tudo, era Jacó que ia ficar com as coisas. Então ela começou a fazer tudo para que isso realmente acontecesse. E ela tramou tudo. Ela fez uma armação. Ela falou pro filho dela, o Jacó: Jacó, nós vamos fazer assim. O teu pai gosta muito de um ensopado de carne. Naquele tempo chamava-se guisado. Então, a gente vai fazer o Esaú, ir lá buscar a carne pro guisado, ir lá caçar a carne, depenar a carne, tirar o pelo, e ele vai demorar para fazer tudo isso. Enquanto ele demora para fazer isso, você, Jacó, vai até teu pai para receber a bênção do seu pai. Porque quando o pai dava a bênção sobre a cabeça do filho, não tinha mais volta. Era aquele filho que ia dominar a casa, aquele filho que ia administrar os bens da casa, aquele filho que ia ficar com a herança do pai. Então Rebeca mandou o outro filho sair da casa e ir atrás de carne para o Jacó receber a bênção no lugar do outro. E aí Rebeca falou: como seu pai não enxerga, ele vai querer ver se seu braço tem pelos. Então a gente vai colocar os pelos de uma ovelha no seu braço. Você veste um casaco de ovelha para se o teu pai colocar a mão no teu braço, ele sentir pelos. E você veste, Jacó, a roupa do seu irmão Esaú, para o seu pai sentir o cheiro de Esaú. E assim a gente vai enganar o seu pai e seu pai vai dar a bênção para você. Rebeca foi fazer o ensopado que o pai, o Isaac, queria. Ela foi para a cozinha rapidamente enquanto o Esaú
estava fora da casa, fez o guisado, fez o molho, fez um ensopado de carne. E Jacó, o outro irmão, o número 2, o que nasceu em segundo lugar, foi até o pai receber a bênção, disfarçado de Esaú, disfarçado do outro irmão. Ele fez o que a mãe mandou, colocou sobre os braços um casaco de pele para mostrar que ele era peludo. Ele vestiu a roupa do outro irmão para ficar com o cheiro do outro irmão e para realmente enganar o pai. Ao chegar perto do pai, Jacó falou: papai, aqui está o seu ensopado de carne. Aqui está o seu guisado. A Bíblia fala que Jacó levou o guisado para o pai, o ensopado de carne para o pai, porque era o prato predileto do pai. Era um meio de convencer o pai também. Rebeca, que tinha feito o guisado, a mãe dos meninos e a mulher de Isaac, ficou lá atrás vendo tudo, se tudo ia sair conforme ela tinha planejado. Jacó, então, levou o ensopado, o pai comeu o ensopado e logo depois foi dar a bênção a Jacó, para que Jacó ficasse com a herança do pai, para que Jacó administrasse a família e os bens da família. Quando Isaac foi dar a bênção para Jacó, ele falou: Isaac, você tá com uma voz diferente. Isaac, deixa eu ver se você tem pelos no braço. Ele tinha pelos no braço porque ele tinha vestido a pelagem de um animal. Ô Isaac, como ele era cego, Isaac era cego e ele tinha olfato muito forte, ele sentia cheiro muito mais do que as outras pessoas. Então Isaac falou assim: Jacó, deixa eu sentir o seu cheiro. E quando Isaac sentiu o cheiro de Jacó, Jacó estava com o cheiro do irmão, do Esaú. Sim, e por isso conseguiu enganar o pai. Então, o pai constatou que realmente na frente dele estava Esaú e não Jacó. Mas ele tinha se enganado. E deu a bênção a Jacó. Jacó recebeu essa bênção. Quando Esaú voltou da caça e soube o que tinha acontecido, que o irmão tinha se passado por ele, ele ficou muito irritado e prometeu que ia matar o irmão. Quando Esaú voltou da caça, ficou muito irritado e prometeu que ia matar Jacó, o irmão dele. Então a mãe, com medo de Jacó morrer, falou para Jacó: Jacó, foge daqui, vai morar com o meu irmão, o seu tio Labão, lá numa cidade chamada Harã. Vai, Jacó, vai lá e fica lá por um tempo, até o seu irmão esquecer tudo isso que aconteceu e passar a raiva dele. E assim aconteceu. Jacó pegou todas as suas coisas e partiu da casa do pai Isaac, da mãe Rebeca e do irmão Esaú. Jacó foi embora e deixou Esaú e o pai Isaac ali na casa deles. No meio da viagem, a Bíblia diz que Jacó teve um sonho. Jacó estava muito cansado depois de ter andado muito tempo no deserto. Vocês lembram que o tio Rob disse que no deserto durante o dia é muito sol, é muito cansativo andar com sol na cabeça. E à noite é muito frio. Então Jacó, o filho de Isaac, estava no deserto e viu uma pedra. Aí ele quis descansar naquela pedra. Ele fez da pedra um travesseiro. E ali ele dormiu e teve um sonho. Ele dormiu numa pedra e teve um sonho. No sonho dele tinha uma escada que ia da terra até o céu. E nessa escada subiam e desciam anjos todo o tempo. Naquele tempo existiam muitos intérpretes de sonhos, pessoas que interpretavam sonhos. E as pessoas que interpretavam sonhos diziam que quem tivesse sonhos como esses ia ter tudo o que Deus poderia dar. Deus ia abençoar as pessoas que tivessem sonhos assim.
Mas só que Jacó estava numa situação muito ruim. Ele tinha deixado tudo errado lá na casa dele, todo mundo com raiva dele. Por isso que ele estava fugindo para a casa do tio dele, Labão. Mas durante o percurso ele teve esse sonho maravilhoso. Dizem alguns estudiosos, pessoas que estudam a Bíblia, que essa bênção aqui, ó, Deus estava preparando para o Jacó naquele momento. Mas como ele tinha mentido, como ele tinha enganado o pai, essa bênção ficou estacionada, ficou de lado na vida de Jacó. Ele não recebeu as bênçãos dos céus enquanto ele não voltasse lá na casa dele e arrumasse toda a situação. Recebesse o perdão do irmão e o perdão do pai. Mas ele não voltou. Ele continuou para a casa do tio dele, o Labão. Chegou na casa do tio Labão, ele falou: tio, eu vim aqui porque o meu irmão Esaú quer me matar. O tio Labão falou assim: Ô Jacó, eu já tô sabendo de tudo. A tua mãe me mandou uma carta e me explicou tudo na carta. A tua mãe Rebeca, minha irmã, me mandou uma carta explicando tudo. Tudo que você fez. Então, você fica aqui comigo até o seu irmão Esaú esquecer das coisas e você vai trabalhar. E Jacó trabalhou demais, mais do que ele podia. Ele nem era acostumado a trabalhar tanto. Olha a enxada. Ele trabalhou demais. E Jacó, com o passar do tempo, se apaixonou pela filha do tio Labão, que se chamava Raquel. Aí ele fez uma proposta pro tio Labão. Ô tio Labão, se você me deixar casar com a Raquel, eu trabalho 7 anos de graça pra você. O tio Labão concordou. Passaram-se o tempo e chegou o dia do casamento. Jacó casou ia casar com Raquel. Quando aconteceu o dia do casamento, apareceu a noiva, toda linda e toda coberta. Da frente do rosto da noiva tinha um véu. Jacó casou com a Raquel e no outro dia foi ver que não era Raquel, era Lia, a irmã de Raquel. Aí ele foi lá tirar satisfações com o tio. Ô tio, você falou que ia me dar como esposa a Raquel e não a Lia. Por que você me deu a Lia? Labão disse: porque Lia é a minha filha mais velha e ela tem que casar primeiro. Por isso que eu dei ela pra você. Como naquele tempo as pessoas obedeciam demais o pai, a mãe, o tio, a tia, ele não falou nada, mas ele fez outra proposta pro tio Labão. Tio, como eu quero casar com a tua filha Raquel, eu trabalho mais 7 anos pra você me dar a sua filha Raquel em casamento. O tio concordou. Então, o coitado do Jacó pagou todos os seus pecados ali trabalhando pro tio Labão. A traição que ele cometeu lá com o irmão e lá com o pai, ele pagou tudo trabalhando demais. Ele trabalhou 7 mais 7. Quanto dá, crianças? Quem sabe fazer conta? Quem sabe fazer continha? 7 mais 7 é igual a 14. Ele trabalhou 14 anos pro tio Labão para poder casar com a filha que ele realmente queria, que era Raquel. E isso aconteceu, ele casou com a Raquel, conseguiu casar com a Raquel. Jacó e Raquel casaram. E Jacó, na verdade, tinha 2 esposas aí, as 2 irmãs, Lia e Raquel. Naquele tempo, os homens podiam ter mais que uma esposa. Jacó tinha essas 2. Passaram-se muitos anos, quase 20 anos, Jacó resolveu voltar na casa do pai e do irmão para ter o perdão do pai e do irmão. O pai já tinha morrido. O irmão estava cuidando das coisas do pai. Mas antes de Jacó ir, Jacó lançou presentes para o filho mais velho, que seria Esaú. Jacó mandou os melhores presentes para o irmão, para ver como que o irmão iria reagir. Antes de ir lá,
ele mandou um monte de presentes pro irmão para abrir o caminho, para deixar o coração do irmão mais derretido. O irmão recebeu os presentes. E então, Jacó voltou pelo deserto durante muitos dias e viajou para a casa do irmão pedir perdão pro irmão. Com as suas esposas, com os seus filhos. Naquele tempo, Jacó já tinha filhos. Quando Jacó chegou perto da casa, o irmão viu ele de longe. E Jacó ficou apreensivo. Será que ele vai me bater? Será que ele vai mandar o exército dele me bater? Porque o irmão tinha um exército de quase 400 pessoas. Era muita gente. Então, quando Jacó chegou e viu o irmão com aquele exército imenso atrás, ele falou: tô perdido. Ele vai me bater. Ele vai acabar comigo. E não foi isso que aconteceu. O irmão Esaú, o irmão traído, não fez isso. Ele recebeu Jacó, que o traiu, de braços abertos. E Jacó, quando chegou perto de Esaú, diz a Bíblia que ele abaixou até a terra 7 vezes diante do irmão. E esse cumprimento, lá para a terra deles, lá para as pessoas deles, era um cumprimento extremamente amoroso. Quando você abaixava 7 vezes diante de uma pessoa, mostrava que você amava demais aquela pessoa. E Jacó fez isso para Esaú. Abaixou 7 vezes diante do irmão e o irmão recebeu e perdoou Jacó por tudo que ele tinha feito. E aquela família viveu felizes para sempre. E a nossa história acabou, senhoritinhos e senhoritinhas! Sim, acabou! Mas pensem a respeito disso. Apesar de Esaú ter sido traído pelo irmão, ele conseguiu perdoar o irmão. Então o perdão é uma coisa muito preciosa e o perdão é uma coisa que nos deixa mais próximos de Deus. Pensem nisso. Quem perdoa fica mais próximo de Deus. Tudo bem? Muito bem, agora eu quero que vocês fiquem aí com a nossa musiquinha. E também, antes da musiquinha, o Gabriel vai colocar um trechinho do filme do Superbook para vocês entenderem certinho como que foi essa passagem que o tio Rob acabou de falar, que o tio Rob acabou de contar. Vocês vão ver agora na passagem que o Gabriel vai colocar para vocês como que foi esse trecho ruim da vida de Esaú e de Jacó. Tudo bem? Vem comigo e vejam através do Superbook. Isaac disse que ele abençoará Esaú antes de morrer. Mas você deve ir lá e receber a bênção no lugar dele. E receberá, se fizer o que digo. Meu irmão Esaú é um homem peludo e eu não. Se o meu pai me tocar e perceber que eu tentei enganá-lo, ele vai me amaldiçoar ao invés de dar a sua bênção. Que a maldição recaia sobre mim. Então, eu fiz como a minha mãe me pediu. Me diga, qual dos meus filhos é você? Eu sou Esaú, seu primogênito, e fiz o que você me pediu. Por favor, pai, levante e coma. Assim o Senhor poderá me abençoar. Chegue mais perto para poder tocá-lo e ter certeza que é mesmo Esaú. A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Por favor, chegue mais perto e me beije, filho. Sim, o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo.
que o Senhor abençoou. E então, o meu pai me deu a sua bênção. A bênção que pertencia a Esaú como filho primogênito. O que Esaú fez quando descobriu? Ele falou que nunca me perdoaria e disse que iria me matar. Puxa. Nem eu tenho tanta raiva assim. Os meus pais me mandaram ficar aqui com o meu tio Labão, até que a fúria de Esaú passasse. A hora de enfrentar o meu passado se aproxima. Quando o encontrar, oferecerei presentes de paz a ele, para quem sabe assim ele me perdoe. Oi, pessoal! Vocês gostaram? Olha só que legal a gente poder ver o desenho do Superbook e constatar o que o tio Rob contou na história pra vocês. Eu fico muito feliz de vocês estarem aqui com a gente, de vocês terem assistido mais uma história conosco. E não percam as outras histórias aqui embaixo, tá bom? Eu espero vocês na próxima semana com uma nova história mais empolgante ainda. Fiquem com Deus! Um beijo pra vocês!